com a mesma tecnologia, mas um redesign para Nespresso. Então, aquele dali a gente colocou no Barra Shopping, lá no Rio de Janeiro, mas a gente já está estudando para expandir para outras lojas, que teve um impacto muito positivo. A gente coletou mais de 14 toneladas de cápsula em uma loja, desde abril, maio, mais ou menos. Então, foi muito bacana, isso incentiva muito os consumidores, né? E a gente atua muito nessa vertente. E o tema de internet das coisas, né, uma coisa que agora está sendo muito falada, mas é um conceito antigo, e ele diz respeito às pessoas no futuro, né, teriam dispositivos que tudo estaria conectado à internet, né? Isso motivou até a criação de um protocolo de internet chamado IPv6, que você tem mais possíveis endereços para endereçar conexões à internet, né? Então, se uma lâmpada está conectada na internet, ela tem um IP. Se o seu relógio está conectado à internet, ele tem um IP. Então, o IPv6 ele vem para suportar essa demanda aí da internet das coisas, né? E, por exemplo, a gente consegue visualizar, né, cada vez mais esses gadgets sendo comuns e sendo acessíveis para as pessoas. Eu lembro que, há anos atrás, um relógio inteligente era muito caro. Você via um Apple Watch, um Samsung, um Galaxy Watch, a preços caríssimos, R$1.000, R$2.000, R$3.000. E hoje em dia você tem marcas que você consegue comprar com preço mais acessível, e isso motiva cada vez mais esse mercado, cada vez mais essas tecnologias de wearables e internet das coisas. Mas a internet das coisas, né, é um conceito mais amplo, que ele não, além de wearables, né, ele tem toda essa questão de indústrias conectadas, transportes públicos conectados, smart cities, né, de você ter monitoramento de semáforo, monitoramento de condições climáticas, até os próprios dispositivos IoT que são prototipados por startups ou outras empresas para fazer monitoramento de clima, de condições ambientais, né? E um segundo relatório da Gartner de 2020, haverá no mundo aproximadamente 26 bilhões de dispositivos, isso em 2020, né? Então, tipo assim, é uma quantidade muito grande, e na BioWare Research também prevê 30 bilhões de dispositivos conectados à internet. E falando um pouco sobre essa infraestrutura, né, da internet das coisas, você tem na borda, né, que chama de Edge, os dispositivos que vão estar ali fazendo monitoramento de condições, fazendo temperatura, ou até atuadores, né, para ligar e desligar uma lâmpada, ligar e desligar um equipamento. E eles conversam com nós de servidores, nós de data centers, que são, aquele ali eles chamam de FOG, né, por exemplo, hoje em dia a Microsoft tem o serviço da Microsoft de nuvem, Microsoft Azure, ele tem um serviço para a conexão de dispositivos internet das coisas. E a AWS também, existem outros serviços também na internet que suportam essas conexões, esses dispositivos de monitoramento e atuadores, né? E esses nós, né, são partes de grandes data centers, que a gente chama de nuvem, né? E agora voltou. Então, esse conceito, né, de cidades inteligentes, smart cities, vem paralelo junto com essa questão de internet das coisas, pela questão do monitoramento e sensoriamento de todas as condições ali das cidades, para você ter cada vez mais uma gestão das cidades mais eficiente, seja a gestão do trânsito, seja a gestão do consumo de água das casas, gestão elétrica. Então, todo o aparelhamento de sistema elétrico está sendo cada vez mais inteligente, para monitoramento de tensões e correntes ali, para você ter uma melhoria da eficiência energética. E também tem a questão do 5G, que hoje em dia
está sendo implementado em algumas cidades, e também uma tecnologia emergente que, no futuro, vai cada vez mais apoiar esse tema de internet das coisas. Trouxe também uma outra ferramenta chamada TensorFlow Lite, que é uma ferramenta de aprendizado de máquinas, né, desenvolvida pelo Google, que você consegue embarcar inteligência artificial em dispositivos IoT. Então, antigamente isso era muito improvável, uma coisa surreal, você ter modelos de inteligência artificial embarcado, mas hoje em dia já é uma realidade. Lógico que tem um modelo diferente de aprendizado, você tem que primeiro treinar um modelo, embarcar esse modelo treinado na tecnologia, né, na ponta, mas já é uma realidade de você ter uma tecnologia na ponta, embarcada, fazendo uma análise cada vez mais inteligente. Está travado. Bom, dando prosseguimento, e o que são clean techs e o que são green techs, né? São startups de tecnologia que estão relacionadas com a temática de sustentabilidade. E quando eu falo de temática de sustentabilidade, pelo mapeamento feito pela FGV e pela ABS Startups, a gente tem esses principais temas sendo abordados, como a gestão de resíduos, a reciclagem de resíduos, a eficiência energética, a prestação de serviços, plataforma de gestão. Então, um cluster ali de startups conectadas à tecnologia que está sendo cada vez mais aplicado e crescendo ali o número de startups que atuam nesse segmento. Mas a gente consegue ver nesse gráfico que a ABS Startups fez uma pesquisa, que são startups que, por ser um mercado que está sendo explorado ainda, o faturamento ainda, em média, é muito pequeno. Então, você tem ali no gráfico, a maioria das empresas, quase 40% das startups, tem um faturamento muito, muito pequeno, ou não tem. Então, essa curva, o ideal, né, que ela seja invertida ali, para que a maioria das startups que estão conectadas à sustentabilidade tenham um faturamento maior. E você percebe ali também no gráfico que 67,3% não receberam investimento. Ou seja, é um mercado que ainda está sendo explorado e o número de startups crescendo.
E majoritariamente são negócios business to business, né, o B2B, ou seja, uma startup se conectando com uma outra empresa, se conectando com uma outra iniciativa privada. E 25%, por exemplo, para o business to consumer, que é uma startup vender para um consumidor final, para uma pessoa física. E isso tem um fator bem interessante, porque geralmente as negociações business to business, né, principalmente nessa questão de sustentabilidade, que a gente vê que é um mercado que tem grana que investir quem tem um poder maior, por exemplo, as maiores empresas que têm investido muito em sustentabilidade, as menores simplesmente encaram o tema e aplicam da forma que conseguem, né? Mas geralmente são negociações longas, são processos burocráticos, então até esse tema vingar, até essa questão da sustentabilidade ser algo internalizado dentro da empresa, é um processo longo. Eu acho que sorte que a temática de ESG, que é Environmental, Social and Governance, ambiental, social e governança, vem sendo cada vez mais cobrada e cada vez mais aplicada nas empresas. Por exemplo, eu já fiz reunião com um CEO de empresa, que ele falou para mim, olha, os gerentes, os diretores aqui da empresa são remunerados de acordo com as métricas ambientais, se a gente bateu ou não bateu. Então, a gente vê isso sendo aplicado, cada vez mais motivador, né? E empreender nessa questão de sustentabilidade é muito interessante porque você tem um negócio, o seu negócio tem que ter lucro, você tem que ter faturamento. Não existe essa concepção de que porque eu estou ajudando o meio ambiente, eu estou ajudando, estou fazendo uma boa causa aqui para o meio ambiente, eu não tenho que cobrar, eu não tenho que gerar receita. Isso está totalmente errado. Para o seu negócio se sustentar, ele tem que ter uma receita, ele tem que ter um modelo de negócios bem aplicado e ver isso conectado com a questão ambiental motiva cada vez mais as pessoas, pelo menos para mim e para a minha equipe, de desenvolver. Quando a gente vê, por exemplo, que os totens e as máquinas estão aumentando a quantidade de resíduos sendo coletada, cara, isso é muito motivador, independente da receita que está sendo atrelada ali àquela máquina. A apresentação está dando uma travada. A gente percebe também nesse mercado de clean techs e green techs, uma pesquisa que a ABS Startups desenvolveu, que é um mercado muito pouco diverso. Majoritariamente são homens, brancos, que estão desenvolvendo a startup pela segunda ou terceira vez, ou seja, não é aquele empreendedor de primeira viagem. E isso impacta também na questão da inovação, da diversidade, né? E sobre a motivação para você empreender, né, nessa questão das clean techs e das green techs, tem toda a questão de monitoramento de climas e atuação de monitoramento para atuadores na questão climática. Então, naqueles temas de monitoramento de eficiência energética, tratamento de resíduos, monitoramento de água. Todos esses índices no Brasil são bem caóticos, eu até diria. E eu trago assim como motivação essa questão da taxa de desmatamento. Tem uma outra foto que não está carregando, mas da crise hídrica que a gente teve recentemente também no Brasil, que por conta da falta de chuvas, os reservatórios atingiram níveis de água ali cada vez mais alarmantes, e aí teve que obter uma solução de utilizar usinas termoelétricas, né, para você garantir que as pessoas tivessem o acesso à energia. Tem a questão das queimadas, né, que a gente viu recentemente no Pantanal. Então, toda a questão de monitoramento ali também desses biomas é uma questão muito fundamental que no Brasil acho que a gente tem um amplo mercado, um amplo ambiente para fazer um monitoramento e fazer a atuação ali desses dados, né? Aqui é a foto ali da crise hídrica.
e também inundações, e tudo isso está muito conectado com a questão do aquecimento global. As condições climáticas hoje em dia estão ficando cada vez mais aleatórias, cada vez mais complexas, e fazer o monitoramento e análise de dados disso, acho que ajuda muita gente a entender como que está sendo esse comportamento do clima e também auxiliar na tomada de decisões mais inteligentes. Recentemente, a ONU, né, fez a Agenda 2030 com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também se pautam muito nessa questão de trazer acessibilidade, trazer uma sustentabilidade para um mundo melhor, para uma terra que nem o Pacto Global da ONU fala, não existe planeta B, a gente só tem uma terra. Então, a ONU desenvolveu esses 17 objetivos, e cada objetivo tem uma vertente, como a erradicação da pobreza, igualdade de gênero, vida na água. E a gente na Flórida, por exemplo, se encaixa na ODS 11 e 12, que são cidades e comunidades sustentáveis e consumo e produção responsável, né? Consumo e produção de insumos com responsabilidade. E toda essa questão está muito conectada com a vertente de resíduos, a vertente de reciclagem, e é uma coisa que é uma temática, né, que vem apoiando hackathons para desenvolver novas soluções. É uma temática que vem sendo pauta, por exemplo, majoritariamente na COP27, que a gente teve na semana passada, e isso apoia muito o desenvolvimento de startups na área de sustentabilidade, porque você tem todo mapeado, né, os problemas. Você não precisa daquela etapa de que nem geralmente tem em desafios de inovação, em hackathons de vou analisar qual a dor, qual o problema que eu vou resolver. Já está tudo ali. Basta você partir da ideação de uma solução para resolver esse problema. Eu trago aqui também, que está com pouca resolução, mas a questão dos principais temas ali, da questão de água, agricultura, indústria, eficiência energética. Então, são alguns temas abordados ali pelas principais startups de sustentabilidade. E agora, falando um pouco sobre como esses temas se conectam, né? O desenvolvimento de tecnologia, clean techs, internet das coisas, a gente parte ali do desenvolvimento de tecnologia, né? Tanto que a base das startups que tem um teor tecnológico, e clean tech, né? Clean tech e green tech é uma junção desse termo de tecnologia e sustentabilidade. Então, para você desenvolver uma tecnologia, existem diversas etapas. Aqui eu vou tratar um pouco sobre essa questão de desenvolvimento de hardware, e que é muito pautada ali na questão da internet das coisas. Então, você parte ali da ideação, partindo de um problema, né? Você parte da ideação de uma solução, e aí você faz o MVP, que é o mínimo produto viável, faz uma POC, uma prova de conceito, faz um piloto, faz um produto, e depois você aperfeiçoa esse seu produto. E aí eu trago essa imagem aqui para ilustrar que nem, por exemplo, se eu quero construir um carro, né? Não tem aquele processo de você fazer uma roda, depois você faz a roda com os eixos, depois você faz a roda com os eixos e a carcaça do carro, e aí depois você vai e coloca os outros acessórios. É melhor e mais produtivo você desenvolver primeiro, eu quero fazer um carro, beleza, vou fazer primeiro um skate, que é um meio de transporte ali que vai me auxiliar no desenvolvimento e na obtenção de conhecimento ali do processo. Depois eu vou fazer um patinete, depois eu vou fazer uma bicicleta, depois eu vou fazer uma moto, para depois eu fazer um carro. Ou seja, um processo gradual que você vai aprendendo ali, e isso durante o desenvolvimento de tecnologia de startup é bater cabeça demais, assim, durante
o processo na Floritec que a gente teve é complexo. Assim, hoje o mercado, quando você vai fazer uma venda, você vai fazer uma negociação, o cliente ele não está interessado nesse processo, por exemplo, 1, 2 e 3 ali, 1, 2, 3 e 4. Ele quer o carrinho pronto e acabou. Ele não quer saber se a sua roda tem uma qualidade A ou qualidade B. Ele quer que funcione perfeitamente. E isso, diria que cria um medo, cria uma insegurança para você colocar um produto no mercado, que você vai ficar muito tempo ali na fase de desenvolvimento da sua tecnologia e o mercado está andando, o mercado está indo, novas soluções surgindo, concorrentes desenvolvendo novas características, novas features ali no produto, e você lá, não, tem que melhorar aqui esse aplicativo, tem que melhorar aqui a minha solução, tem que colocar um sensor. É melhor, você lança o seu MVP, a sua prova de conceito ali, o seu piloto do seu produto, e depois você vai melhorando. Depois você vai colocando novos sensores, novas funcionalidades. Então, isso é um processo que auxilia muito ali o desenvolvimento da sua tecnologia. E aqui eu trouxe a diferenciação, né, do que é uma POC, o que é um MVP e o que é um piloto. Então, na sua prova de conceito, você quer validar os seus conceitos técnicos e ele é uma etapa ali de pré-desenvolvimento. Você vai validar o seu conceito, por exemplo, eu quero monitorar, fazer um monitoramento de temperatura para, de repente, eu ter uma análise de dados e ter uma tomada de decisão. Beleza, como que eu vou captar essa temperatura, né? Como que eu vou, o que eu vou precisar ali de componentes, etc, para eu fazer essa captação. E aí depois eu faço o meu MVP, que é, beleza, eu vou precisar de um Arduino, vou precisar de um sensor de temperatura para fazer essa análise de dados. E depois você fazer o seu piloto, né? Beleza, meu Arduino com o meu sensor de temperatura, enviando as informações para o meu servidor, mesmo que local, funcionou, agora eu vou fazer um piloto. Agora eu tenho que colocar minha infraestrutura na nuvem, eu tenho que desenvolver aqui esse sensor de temperatura, ele está meio instável, eu tenho que comprar um sensor de temperatura melhor. Então, tem toda essa etapa ali e essa análise também do seu projeto. E na Flora esse processo ele foi muito claro, né, que a gente desenvolveu uma máquina que a gente, por exemplo, idealizou ela com 1 metro de altura, principalmente para você ser fácil de se locomover, ela ser acessível para pessoas, por exemplo, cadeirantes. E a gente fez primeiro aquele projeto da máquina, onde, por exemplo, a gente utilizava um teclado de membrana alfanumérico, uma telinha pequenininha daquela de Arduino de 2 polegadas, e aí a gente colocou para testar. A gente falou, beleza, a gente tem essa primeira versão, vamos colocar para testar, vamos num evento. E a gente colocou no evento e a gente viu que o óbvio, né, que a tela era uma tela ridiculamente pequena. A gente viu que o teclado de membrana ele funcionava, mas não era a melhor coisa. E também a gente validou que, por exemplo, essa abertura, as pessoas passavam pela máquina e simplesmente depositavam seu resíduo. Não interagiam com aquele teclado, com aquela aplicação que estava ali desenvolvida. Então, a próxima etapa do projeto, a gente desenvolveu ali uma aplicação que a gente colocou no tablet para fazer a captação desses dados. E aí a gente aumentou, né, ali a área do display para um display de 10 polegadas. Aí, beleza, isso deu certo, né? As pessoas interagiram ali, tiveram uma experiência melhor. Só que durante o processo de descarte, as pessoas abaixavam para fazer o descarte. E por mais que a gente tinha idealizado ela com 1 metro para ser acessível e tudo mais, não é uma experiência de usuário, né, de UX, que seja confortável. Então, a próxima etapa do projeto foi a gente aumentar a altura da máquina. E aí a gente desenvolveu esse projeto, que ele tem mais ou menos 1,70 m, 1,60 m de altura. E essas 4 máquinas a gente colocou aqui em São Paulo, no Tatuapé, no Hortifruti Natural da Terra.
E foi um projeto que surgiu durante a pandemia, no pico da pandemia, assim, tudo, aquela discussão, vai ter lockdown, não vai ter lockdown, vem a demanda, ó, Hortifruti está querendo máquina da Flori, vocês têm que fazer, tem que produzir, a loja, o Hortifruti vai inaugurar, tem que estar pronto até tal data. E a gente, com um projeto simplesmente só desenhado, a gente nunca tinha feito essa estrutura da máquina, né? E foi um caos. Foi um caos assim, durante o projeto, principalmente ali pela questão da pandemia. Então, a gente estava confinado, então toda a equipe estava confinada, então era muito complicado por exemplo, você comprar componente, receber componente, montar, mandar para onde ia fazer a montagem das máquinas. Então, estava muito pulverizado ali a produção da máquina. Então, para vocês terem noção, a equipe, né, tinha, lá no Rio de Janeiro, tem a Barra da Tijuca, que fica, vamos botar aí, deve ficar uns 50, 60 quilômetros do centro do Rio. A máquina estava sendo produzida lá, na Barra da Tijuca. Parte da equipe ficava no centro do Rio e eu moro numa cidade que fica a 60 quilômetros. Então, era uma triangulação ali para a gente produzir a máquina. E aí, quando a gente colocou no Hortifruti, teve um resultado que foi quase que o óbvio, né? A máquina apresentou em diversos momentos falha da tecnologia, porque foi algo que a gente desenvolveu às pressas para atender, mas foi um processo que a gente aprendeu muito ali durante a aplicação do projeto. Principalmente quando as pessoas veem essa máquina, a primeira coisa que elas fazem é tocar na tela. E não era uma tela touchscreen. A gente tinha aquele teclado ali embaixo para as pessoas fazerem a interação. Então, a etapa do projeto foi, beleza, a gente tem que melhorar bastante a tecnologia, mas colocar uma tela touchscreen. E por que a gente sempre fazia dessa forma? Economia de recursos, né? Acho que startup no início que não tem um investimento, né, ou não tem empreendedores muito ricos para colocar muito capital ali, sempre fazendo o possível com o mínimo. E a gente ia sempre nessa etapa ali de bootstrap, né, digamos. E foi um processo assim que a gente aprendeu muito. Esse daqui está o projeto da máquina. E em seguida a gente já fez um novo projeto que a gente aprendeu com a produção, com a tecnologia, o que precisava ser melhorado. Então, a gente desenvolveu esse novo projeto da máquina, que ele é mais fácil de produzir, a tecnologia é muito mais arrojada, e tem ali um aplicativo com tela touchscreen, que é um touch bom, e aquela portinha ela sobe e desce, né? Então, né, nesse projeto ali do Hortifruti, não tinha também esse levantamento da portinha, principalmente ali por essa angulação, né? Então, as pessoas, às vezes, iam lá interagir com a máquina e não interagiam com o aplicativo. Então, nesse novo projeto, a pessoa precisa interagir no aplicativo para que ela comece a interação. E aí a porta desce, ela faz a interação, a gente tem uma balança que a gente mesmo desenvolveu com células de carga e tudo utilizando sensores e módulos acessíveis no mercado. E a gente desenvolveu essa máquina aqui, como eu mencionei, no início do ano, instalamos em abril. E essa máquina ela é muito interessante, que a WestBank, por ser uma fintech, cada descarte nessa máquina vira dinheiro, cashback real, na conta WestBank de quem tá interagindo. Então, essa pegada de cashback, gamificação é muito interessante para o projeto. Essa aqui foi uma máquina que a gente colocou num coworking lá no Rio que a gente trabalha, que é na Boulder. Então, também é uma máquina que está aqui no evento, ali no espaço de startups. Agora a gente está indo para uma outra vertente também de eventos. Então, a gente tem recebido demandas, por exemplo, para colocar a máquina em alguns eventos. E isso é muito interessante também porque o nosso modelo de negócios inicial era a locação da máquina para empresas como Nespresso, Ambev, Coca-Cola, Natura. Todos esses clientes assim, fazem sentido para a gente. Mas a gente começou a receber demandas, por exemplo, de condomínios, eventos, que fazem a gente estar reestruturando e aprendendo muito com o modelo de negócio enquanto o negócio está andando. Então, empreender é trocar a roda do carro ou fazer uma melhoria no carro enquanto o carro está andando e muito rápido. Então, o nosso diferencial é que a gente personaliza toda a experiência, né? Quem mora aqui em São Paulo já deve ter visto as máquinas da Triciclo, a Retorna Machine,
que são máquinas grandes, caras e pouco personalizáveis, né? A gente flexibiliza toda a cadeia de operação. Por exemplo, o cliente, pô, eu já tenho um serviço de coleta. Posso utilizar? Pode, pluga. A gente vai passar o nosso aplicativo para esse serviço de coleta e ele vai receber os dados ali em tempo real de quando a máquina está cheia e ele vai lá e vai fazer uma coleta mais eficiente. Aí o cliente vai falar, eu quero colocar uma tela ali intermediária para o consumidor, por exemplo, me informar se ele está descartando, uma latinha de refrigerante, uma latinha de cerveja. E beleza, a gente coloca. Então, toda a questão do aplicativo, da identidade visual, da operação é personalizável de acordo com o cliente. E, por exemplo, o case da Nespresso, né? A gente desenvolveu essa máquina, pô, beleza, a máquina funciona, tem sensoriamento e tudo mais. Pô, Nespresso faz total sentido, porque ele tem aquelas cápsulas, as pessoas consomem muitas cápsulas. Vamos entrar em contato com a Nespresso, mas como é que a gente vai colocar essa máquina de 1,70 m na loja? Não tem como, não tem como. E aí a gente desenvolveu uma adaptação que tem a mesma tecnologia embarcada ali, o mesmo aplicativo, o mesmo layout de aplicativo, tudo a mesma nuvem do servidor que vai tratar os dados, só que é menor, né? E aí a nossa balança, o nosso sistema de peso, ele fica escondidinho dentro do móvel ali da Nespresso. Então, essa questão de, por exemplo, aperfeiçoar enquanto o carro está andando, é sobre isso. Você aprender e se flexibilizar e aperfeiçoar o seu produto enquanto você está desenvolvendo sua trajetória, né? Eu trago aqui também essa questão do desenvolvimento de tecnologia. Esse livro é um livro muito bom do pessoal da Embarcados, junto com o pessoal da Mauser também. E essa questão de desenvolvimento de tecnologia geralmente segue aquela questão, a comparação de processo cascata com processo ágil. E o processo de desenvolvimento eletrônico, de projetos eletrônicos, não foge muito disso. Você tem que fazer a concepção, o desenvolvimento do seu projeto, o desenho de um hardware, a implementação ali de um software embarcado que vai fazer a leitura desses sensores e o envio para a sua plataforma para depois você lançar no mercado. Mas esse processo, geralmente, não é tão linear assim, né? Se você traz ali uma rotina de uma ferramenta de Agile, de uma metodologia ágil, você consegue ter, no final, um produto, um projeto com muito mais qualidade e com muito mais confiança e menos risco ali no seu projeto desenvolvido. Eu trago também esse fluxograma, geralmente para projetos de eletrônica, que você tem que desenvolver... beleza, eu quero fazer um sensoramento com tal microcontrolador, um Arduino, um Raspberry Pi. E aí depois você desenvolve seu protótipo. Beleza, meu protótipo funcionou. Agora eu vou para a etapa de fabricação de, por exemplo, um chip ou uma placa que vai atender e vai ser o meu projeto final ali. E aí, beleza, lançou o seu produto final. Aí você colocou o seu produto final na rua, aí você analisa, pô, esse sensor aqui está tendo uma estabilidade maior do que eu esperava. Aí você volta no seu protótipo, aí altera as características desse projeto. Aí, beleza, eu troquei o sensor. Mas esse sensor não está... ele trabalha com um nível de energia diferente que esse microcontrolador não consegue se adequar. Aí, beleza, você muda a característica do microcontrolador. Então, é um processo que você está sempre voltando, indo e voltando ali no seu projeto para você cada vez aperfeiçoar ele. Trago aqui alguns exemplos, né, por exemplo, a questão de sensoriamento ali de distância para pessoas que têm deficiência visual, para você saber se a pessoa está próxima de um obstáculo ou não. Ali, por exemplo, um projeto feito com Arduino também, de controle de acesso com RFID. E aqui monitoramento de temperatura e umidade de planta. E, gente, startup começa dessa forma. Desenvolvimento de tecnologia, internet das coisas, começa assim, colocando um sensor e validando. Aí, beleza, funcionou em protoboard, funcionou num projeto ali cheio de fio. Beleza, como que eu vou trazer mais profissionalismo para esse projeto? Aí você vai cada vez mais avançando nessas etapas e até que você vai ter um produto, você vai lançar e aí depois você vai voltar nesse seu produto e melhorar ele. É um processo muito cíclico, né, de desenvolvimento. Aqui eu trago, por exemplo, essa etapa posterior, né? Por exemplo, ali você estava trabalhando com protoboard, sensoriamento, aqui você já parte para a produção de uma placa
de circuito impresso, que vai estar acoplando ali o seu projeto. Isso traz muita estabilidade para o seu projeto. Por exemplo, na máquina que a gente colocou no Hortifruti, a gente não tinha nenhuma placa embarcada ali para fazer conexões. Então a gente pegava os fios, soldava nos barramentos ali do microcontrolador, e dentro da máquina era um caos, que era fio para tudo quanto é lado, os fios não seguiam um padrão de cores, e isso trouxe muito mau contato, muita instabilidade para o projeto. E aí a gente sentou, beleza, a gente tem que desenvolver uma placa para fazer essas conexões, para trazer mais estabilidade. Aí a gente desenvolveu uma placa da Flori Aí desenvolveu uma primeira versão. Aí essa primeira versão tinha conectores, com aqueles conectores tipo de Arduino, que ainda gera mau contato. Aí depois a gente partiu para outros conectores. E cada vez mais a gente vai evoluindo. E eu estava até brincando com minha equipe, que eu falei, olha, essa placa aqui eu já quero alterar ela todinha, porque eu já vejo que tem muita coisa aqui que dá para ser melhorada, e esse desenvolvimento de tecnologia pautado na internet das coisas é sobre isso, né? Você está cada vez revisitando o seu projeto e melhorando. Eu trouxe aqui um vídeo, mas acho que não sei se vai rodar, mas é de uma lixeira inteligente que faz essa questão de monitoramento de volume e o envio desses dados para uma plataforma para fazer a coleta mais eficiente. Qual a diferença para a Flori, né? Esse aqui é um projeto que foi implementado na Europa, mas são lixeiras públicas, né? Que nem essas lixeiras, por exemplo, de papelão aqui do evento ali, teria um monitoramento de volume para você saber se ela está cheia ou não. Já o sistema da Flori, ele tem essa parte de aplicativo ali, de interação com o consumidor, e o consumidor se identificar para fazer a interação. Também aqui um outro vídeo que é sobre o monitoramento de uma área de manguezal, que essa área estava sendo muito devastada e a população ali ao redor não tinha um controle sobre esse desmatamento. Então, o projeto desenvolvido fazia a análise dessa vegetação ali, e quando eles identificavam que essa vegetação estava diminuindo, estava reduzindo, eles conseguiam ter uma intervenção mais rápida e conseguir evitar o desmatamento, né? Lógico, desmatamento ilegal. Então, eles conseguiam, a partir do monitoramento e análise de dados, ter uma tomada de decisão mais rápida, mesmo que seja manual ali de intervir no desmatamento. E com isso impactou no crescimento da vegetação, né, que agora estava sendo menos desmatada ou até eventualmente reduziu a zero ali o desmatamento nessa região. Então a vegetação aumentou a biodiversidade e por exemplo, a questão de manguezais, começou a ter mais caranguejos, mais ciris ali, então a comunidade que fica ao redor ali também teve um impacto na economia deles. Tudo a partir de uma solução de monitoramento da vegetação, né? Com isso eu encerro aqui um pouco da minha apresentação. Queria trazer aqui um momento aqui de troca com vocês agora sobre perguntas e também sobre o projeto, sobre sustentabilidade, tecnologia. Alguém tem alguma pergunta? Alô, alô. Ô, Gabriel, boa tarde. Fiquei curioso ali, quando você falou que você leva essas máquinas para evento e, enfim, né, para os locais aí para você fazer as provas de conceito, né, os testes. E, por exemplo, no evento igual esse daqui, se eu tivesse uma máquina aqui, né, por mais que você está fazendo um negócio B2B, né, que você comentou, você precisa motivar as pessoas a utilizar a sua máquina, né? Então, minha pergunta vai nessa direção, assim, o que me motivaria a descartar na sua máquina e não numa lixeira, por exemplo? Entendi. A gente começou a fazer essa atuação em eventos há pouco tempo, diria que semana retrasada. Um evento que a gente participou chamado Cria Brasil, lá no Rio de Janeiro, que foi no Museu da Manhã. Foi o primeiro evento que a gente colocou esse modelo da máquina. E aí foi interessante que a gente simplesmente colocou a máquina lá, e a gente nem estava lá, nem tinha ninguém da equipe, e a gente começou a ver story no Instagram mencionando a Flori, e as pessoas utilizando, e sendo um processo bem fácil. Mas como que eu vejo, né, por exemplo, a atuação em eventos como aqui, por exemplo? Você está até um outro evento que a gente vai participar. Aqui, cara, eu vejo uma sinergia muito bacana, por exemplo, com Três Corações,
Imagina, por exemplo, você descarta ali os copinhos de café e a cada 10 copinhos de café você ganha o direito a pegar um cappuccino na geladeira. Ou qualquer outra empresa, Cup Noodles, nas outras Campus Party tinha um stand aqui, né, depositou 10 copos de embalagem de Cup Noodles, você tem direito a um outro Cup Noodles para você resgatar. Então dá para brincar muito com essa questão ali do resíduo. A gente faz a gamificação, a pontuação baseada no peso, mas também a gente tem know-how de tecnologia para, por exemplo, você contabilizar quantas embalagens estão entrando ali, né? Então, eu vejo muito, por exemplo, aplicação em eventos nessa vertente. Tem um evento que vai acontecer semana que vem, que as pessoas que interagiriam com a máquina ganhariam, por exemplo, uma Alexa. Então, o próprio evento estava incentivando essa atuação das máquinas, o descarte correto e tudo mais, e, pô, dando um brinde super bacana, assim. Então, eu acho que essa questão da gamificação tem todo um lado de empresas, empresas que geram muito resíduo, e empresas que querem, por exemplo, fidelizar e gerar cada vez mais consumo. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração? Show, pessoal. Então, muito obrigado aqui pela atenção.